A paz do Senhor, meus amados irmãos. Podeis assentar, meus amados. Eu sei que a reunião encerra-se às 22 horas. E eu prometo a vocês que não vou extrapolar de forma nenhuma o horário. Pode ficar tranquilo. Quero inicialmente agradecer a Deus a oportunidade de voltar a esta bonita cidade e rever também os nossos irmãos em Cristo Jesus, amigos, filhos na fé que temos por aqui, companheiros. Isso é bom demais, sabe, irmãos? Isso é bom demais. Quero cumprimentar a todos na pessoa do vosso pastor, nosso amigo pastor Isaías Cardoso. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite de estarmos para ministrarmos a palavra do Senhor. Ainda bem, rapaz, que aí eu vou voltar para terminar o sermão na próxima. É isso aí, não tem problema, né? E a conta nós mandamos para o IBADEP. Trago também porque hoje, quando liguei para ele conversando sobre alguns assuntos, são dois pastores que me pediram para cumprimentá-los. E eles enviam seus abraços a todos os companheiros aqui de Foz do Iguaçu, na Assembleia de Deus, que é o pastor Isaías Porto e o pastor Percy. Ele manda um abraço do tamanho da Assembleia de Deus para vocês. Amém? Glória a Deus. Amados, eu vou procurar sintetizar o pensamento que trouxe para ministrar esta noite. Antes, quero contar algo. O pastor adoeceu e precisou da FitFos. Como é que é o nome do negócio aqui? FitFos, né? Precisou. E a igreja concedeu a ele, ficou 90 dias descansando, tratamento de saúde, aquela coisa toda. Quando aproximou-se a sua volta às atividades ministeriais, ele começou a, como diz os inteligentes, suas conjuminências ministeriais, e disse: por onde vou começar? E pensa, vou no Ciclo de Oração, vou aqui, vou ali e tal. Mas ele resolveu ir pela manhã na escola bíblica dominical. Porém, a escola dividida em salas, ele diz: quais das salas que eu vou ir? Ele escolheu o grupo dos adolescentes. Adolescente é fantástico. Chegando lá, ele pergunta para a professora e diz: sobre o que vocês estudaram esse trimestre? E a professora afoita, alegre, porque o seu pastor estava ali. Ela ficou muito eufórica e disse: pastor, nós estudamos sobre o Velho Testamento nesse trimestre. E o senhor pode perguntar para a meninada aí o que o senhor quiser, que eles estão afiados. E o pastor pergunta para os adolescentes, aquela classe, uns maiores, outros menores, e pergunta o seguinte: eu gostaria de saber de vocês, meus filhos, quem derribou o muro de Jericó? Houve um silêncio sepulcral. E ele fixou os olhos num altinho que começou a se agachar e baixar assim atrás do outro que estava à frente. Não olha para mim que não foi eu. A professora, em vez de ficar calada, porque
foi em socorro do aluno, disse: olha, eu conheço esse menino, é de família boa, e não foi ele não, viu, pastor? O pastor olhou e disse: Jesus de Nazaré. O negócio aí visitar a tesouraria. Levantou e foi ter com o tesoureiro para saber como é que estava a situação. Chegando lá, bate-papo, como é que foi? Deixou de ser. De repente, ele pergunta: rapaz, eu estou meio preocupado. Eu fui lá na classe dos adolescentes, fiz uma pergunta, rapaz: quem é que derribou o muro de Jericó? E ninguém pôde me responder. O tesoureiro olhou para ele e disse: pastor, só fica tranquilo. Entrou um dinheiro extra, se eu quiser, nós manda levantar o muro. Você vê que igreja não estudava teologia. Eu sou de um tempo, irmãos, que quando eu fui fazer meu primeiro curso, o meu professor de escola bíblica dominical: você está desviado, rapaz? Onde já se viu? Sabe quando era isso? 1969. Muita gente aqui não era nem nascida naquela época. Fui para o ministério, fui para o trabalho. Não vou citar o nome do presbítero, porque senão posso entrar em dificuldades. Porque ele está vivo por aí afora. Eu comprei uma meia dúzia de livros, isso em 1973, 74, por ali. E ele chega em minha casa e diz: o que é isso aí? Eu falei: uns livros que eu comprei. Ou você devolve, ou dá, porque da próxima vez que eu vir aqui, e esses livros estiverem aí, eu vou te excluir. Era assim, irmãos. Hoje eu louvo a Deus pelo privilégio que temos de estudarmos a palavra de uma forma sistemática. Todo obreiro deve primar por isto. Queridos, não é necessário vocês lerem, mas podem anotar a referência, capítulo 2, versículos 11 a 20, de Neemias. Eu quero deixar aqui 3 ou 4 pensamentos de forma rápida. Como eu sou um tanto radical quanto ao horário, já tirei o bichinho aqui para não deixar passar do horário. Neemias é um exemplo para nós como obreiro. Obviamente o trabalho dele foi reconstrução dos muros, toda aquela história que nós conhecemos, e não vou aqui parafrasear nenhum dessas nuances. Todos nós sabemos que Neemias era um patriota. Ele amava a sua nação. Todos nós sabemos que os pastores aqui, e qualquer pastor que se preza, ama a igreja que ele é pastor. É uma indecência um pastor falar mal da igreja que ele pastoreia. É uma indecência. Todo pastor deve declarar o seu amor, a sua paixão pela obra de Deus, porque ele foi chamado para tal. Se ele não amar a obra de Deus, meus amados, procura outra profissão e vai fazer, que Deus vai te abençoar lá. Mas aqui tem que amar a obra de Deus. E Neemias dá essa nuance para nós como servos do Senhor hoje. E ele tinha um caráter, e esse grande caráter e amor por Deus e pelo seu país fez o que deveria qualquer um com esse naipe fazer. Trago para os dias de hoje dizendo o seguinte: cada um de vocês receberam em algum momento um trabalho a ser feito. E este trabalho deve ser feito com muito carinho, com desvelo, com amor. E não é pelo dinheiro que se recebe.
A primeira vez que eu passei em Foz do Iguaçu foi dia 22 de maio de 1963. Não tinha essa ponte aqui. Esse moço que está ali trabalha comigo há 32 anos. Já lutei para ele assumir um campo, ele não quer ser presidente de jeito nenhum. Olha, cuidado, você é refém das suas palavras, meu amigo. Ele foi convidado pela convenção para assumir um campo, mas ele resolveu em algum momento não. E eu louvo a Deus pela vida desse moço. Cooperador, família que tem nos ajudado. E desvela pela obra de Deus. Independente que seja presidente ou deixe de ser presidente, ou seja ou não, nós temos que ter uma convicção. Sou chamado por Deus para fazer o trabalho que Ele quer que eu faça. Porque quem é fiel no pouco, sobre o muito é colocado. Quando o obreiro tem essa concepção espiritual, pode ficar tranquilo, irmão, você vai ser abençoado aonde estiver. Onde você estiver, Deus tem um compromisso com aquele que Ele chama. E nós temos que entender isso. E Neemias, ele sabia da sua tarefa, a tarefa que Deus havia colocado sobre seus ombros. Então Neemias não deixou. A ênfase aqui é sobre Neemias não deixou o tamanho do trabalho impedir ele. Muita gente, quando é jogado a ele desafios, querido irmão, aproveite isto e pense. Ele examinou o trabalho, ele viu que havia muitas seções dos muros para reparar, ele visitou tudo, havia muitas portas para serem substituídas, ele confiou em Deus, tanto para prover os materiais, como também para prover a mão de obra. Irmão, fique tranquilo, eu tenho só 47 anos trabalhando na obra. E quando convidado fui, não havia salário, não havia cesta básica, não havia plano de saúde, não havia automóvel. O que havia é o seguinte, está aqui aliás no meu caso, nem a casa. Porque quando me mostraram, você vai morar aqui, eu falei, que casa de parede duplada? Os mais velhos sabem o que é casa de parede duplada? Aqui no sul nós tínhamos muito isso, a casa feita de madeira. Quando eu cheguei com a minha mudança numa Chevrolet Brasil, aquelas caminhonetinhas, era uma mudança enorme, irmão. Nossa. Minha esposa com 7 meses de grávida do primeiro filho. Encostamos a caminhonete na porta da casa, a casa estava ocupada. Eu falei, a casa está ocupada. E a irmã, pai do senhor, irmão Daniel, o senhor chegou? Eu falei, cheguei. O irmão não vai morar aqui não, que nós estamos morando aqui. O senhor vai na casa do irmão José Gomes, 7 filhos. Tinha lá um quarto. O senhor coloca a sua mudança lá. Não tinha casa. A casa que me prometeram estava ocupada. Sabe o mais interessante que eu posso dizer? De olho no olho. Interessante. Não houve uma palavra de murmuração. Não houve uma palavra de reclamação. Sabe por quê? Porque aqui estava cheio de vontade de trabalhar para o Senhor Jesus. Sabe aonde é esse lugarzinho? Cafelândia. Cafelândia. Tem ali um lugar por nome Antagorda. Eu pegava a bicicleta e saía durante o dia a esmo. Não sabia para onde ia. Enchia o bolso de folhetos. A pasta com folhetos. Saía pelas aquelas ruas, aquelas estradas. Entrava nas roças, no meio do cafezal. E um dia estou subindo a Antagorda ali para o meio de um cafezal. E vem descendo um cidadão. E esse cidadão
Eu parei ele e disse: olha, eu sou diácono da Assembleia de Deus em Cafelândia. Meio-dia do domingo nós temos a escola bíblica dominical. Quero fazer um convite ao senhor, para o senhor ir com a sua família. Estou entregando um folheto da palavra. E sabe que no meio-dia daquele domingo ele foi? Quando eu fiz o apelo, ele era um desviado. Eu quero consertar minha vida. O senhor pode dirigir um culto na fazenda do Zonta, que está lá ainda hoje? Bom, reuniu aqueles trabalhadores, 4 almas aceitou a Cristo. No outro culto, mais 4 almas. No outro culto era tudo de quatro. Com menos de 60 dias nós tínhamos 32 novos convertidos ali. Queridos irmãos, não importa o tamanho da tarefa que o ministério te der, faça com amor, com cuidado, porque você não está trabalhando para Isaías Cardoso, você está trabalhando para aquele que pode te recompensar e te dar a graça de o fazer. Aleluia. Neemias não deixou o tamanho do trabalho lhe impedir. Neemias também não deixou a tática de intimidação dos inimigos intimidá-lo. Sempre vai ter alguém para puxar o teu tapete, meu irmão. Você te consola e conforta com isso. Você não quer desafio dessa natureza? Não vá à frente. Se acomoda, vai cuidar da sua vidinha, da minha vidinha. Agora, se você vir para cá, pode saber, sempre vai ter alguém, em algum momento, querer puxar o tapete. Tem sempre um Tobias e um Sambalate por aí. Mas Neemias diz: eu estou ocupado. Ele sabia que o inimigo havia de ridicularizar. Ah, se fosse assim comigo, eu faria assim. Não, meu irmão, cada um tem uma especialidade, uma singularidade, tem algo que Deus usa. Às vezes você arruma um irmão assim meio estabanado, irmão, você pega da oportunidade, vai lá. Ele entra e prega o evangelho e fala e ganha a alma para Jesus e tal. E aí você coloca aquele politicamente correto, não faz nada. Isso é coisa do evangelho, é coisa de doido, mas é. Mas não vai dar certo. E de repente a coisa começa a fluir, porque quem opera, nós temos que entender, ainda na Assembleia de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Nós, obreiros da Assembleia de Deus, temos que depender da unção do Espírito Santo de Deus. E dentro desta dependência do Espírito Santo, a aplicação da palavra. Não inventa moda lá fora, não traga cópia de ninguém. Esta receita tem dado certo por mais de 100 anos. E eu digo, a Assembleia de Deus é igual massa de bolo, quanto mais bate, mais cresce. Está falando de você. Eu tenho 6 pilares para se exercer na época da crise. Se você quiser anotar, porque isso aqui é conselho que eu recebi no dia 6 de março de 1973, por um dos nossos obreiros que já está na eternidade. Ele disse: Daniel, você está saindo para a obra, para Cafelândia. Eu vou te dar um conselho, meu filho. Finado pastor Narciso Elias Alves, ele me consagrou ao diaconato. Ele disse: primeiro, na época de crise, cala sua boca. Fica quieto. Que caramba, não abra sua boca de jeito nenhum. Primeiro lugar, enfrentar a crise, silencia. Segundo, trabalhe. Terceiro, abençoe. Eu te abençoarei, ou abençoarei aqueles que te abençoarem. Tudo princípio bíblico. Quarto, não enterra quem está vivo. Quinto, não põe escória em defunto. Sexto,
vai atrás da ovelha. Vai buscá-la. Ah, se eu pudesse, se tivesse o tempo para falar sobre esses seis pilares, vocês iriam ver que são princípios bíblicos e que muitos estão perdendo o que Deus pôs na mão porque não sabe aplicar. Deus quer te abençoar, querido. Deus quer te abençoar, obreiro. Você tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Vou repetir, vocês querem que eu repita? 1. Fique em silêncio. Chora nos pés do Senhor. Conta para Jesus onde é a tua dor. Apresenta a Ele. Ele é o advogado. Ele vai entrar com providências. Ele vai entrar com a solução. Aleluia. 2, trabalhe, vai fazer o teu serviço. Qual é o teu serviço? Vou visitar, vou pregar, vou andar, vou cantar, vou administrar. Eu vou trabalhar, porque Deus vai fazer prosperar. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Eu fui alvo de expressões tais como: você já era. Tu não sai dessa nem que a vaca tussa. Não estou falando da dona Lei, viu? Ai, irmão. Mas lá no fundo, o Espírito de Deus dizia: fica nos meus pés. Eu vou te abençoar. Deus tem solução, sim. 3, abençoe. Vem falar do fulano? Deixa ele, meu irmão. Estou orando por ele. Deixa ele, irmão. Deixa ele. Deixa ele falar mal de você. Deixa ele te acusar. Meu filho, nada, o pai dizia: o mal por si próprio se destrói. Então abençoe. 4, não enterre quem está vivo. Tem esperança? Ajude. Não persiga. Não mate. Deus não nos colocou ninguém nas nossas mãos para nós destruí-lo. Nós temos como ministros de Deus, nenhum ministro de Deus pode amaldiçoar o outro. Eu tenho visto pastores usar microfone e amaldiçoar a igreja, falar que a igreja está endemoniada, falar que ministros estão endemoniados, que são isso. Irmão, e estão entrando em um rabo de foguete. Desculpe a expressão um pouco, mas aqui todo mundo é maduro para escutar isso. Irmão, se o fulano tem vida, ajude ele, levanta ele, ampara ele, abençoa ele, você vai ver. 5, não ponha escória em defunto. Morreu, meu irmão, enterra, porque senão vai cheirar mal. Sepulta. E ninguém aqui tem natureza de coveiro, para estar desenterrando, desenterrando, desenterrando. Você não é coveiro. Você é filho do Deus vivo. Você é chamado pelo Espírito do Senhor para levar a mensagem de paz, de vida, de abundância espiritual. E 6, vai atrás da ovelha. Se joga no pó. Usa o cajado, inclusive um cajado grande que eu vi agora há pouco no escritório pastoral ali. Aquilo você deita no chão e vai lá e pega o cajado e pega no pescocinho da ovelha e arrasta. Só não vai cair lá no buraco, não. Porque quem fez isso, que morreu pelas ovelhas, foi Jesus. E você também não é. Levanta e traga para cá. Este é o papel do homem de Deus. Eu tenho colocado isso em prática nesses últimos 47 anos na minha vida. Já passei por momentos difíceis, amargos. Esse moço é testemunha de muito mais do que eu estou falando aqui. Mas houve um dia
que eu preenchi um documento e coloquei no cofre. Fiz um monte de coisa e coloquei no cofre. E indo para Londrina, eu em lágrimas disse: meu filho, eu estou num labirinto. Eu estou num momento difícil da minha vida. Eu não vejo perspectiva. E eu acho que a qualquer hora meu coração vai falhar. E eu não quero que a minha esposa fique desamparada. Eu vou te passar, e dei a ele o segredo do cofre. Se acontecer alguma coisa comigo, eu vir a óbito, você vai, abre, tem lá todas as orientações para minha esposa. Você só faz isso com um amigo. Eu comecei a chorar e ele dirigindo, ele sempre dirige para mim. E nós estávamos ali, que via aquela, Nelinho? É leste-oeste, não? E quando, foi aquele dia que nós vimos aquele negócio lá. Quem conhece Londrina aqui? O Oswaldo de Barros está onde está Oswaldo? Você não conhece Londrina, não? Você conhece, né? Conhece o Redondo lá? Conhece aquelas 3 obras de arte lá? Não tem um que está assim? Olhando? De repente, vê como Deus faz, irmão. Ele dirigindo tenso, porque era algo. Eu olhei para aquela obra, eu disse: Nelinho, eu estou daquele jeito lá, Senhor. De repente ele começou a rir. Aquela tristeza foi embora e a gente... Mas eu fui para os Estados Unidos. E eu estava na casa do pastor José Carlos Goulart. Sozinho, eu e Deus. Não estava sozinho. E dizendo: Jesus, chega, eu quero morrer. Porque eu tenho certeza que tem homens aqui que já pediram a morte. Mas eu venho aqui esta noite como profeta de Deus para te dizer: tem muito para você fazer ainda na obra. Não desanima não, vai em frente. A vitória vem em nome do Senhor. A minha Bíblia estava no sofá e eu estava lá: Deus, eu quero morrer. Comecei a trabalhar bem novinho, já estou com 52. Senhor, tem misericórdia, me tira, eu estou acabado. E de repente eu escutei: por que você não pega a sua Bíblia e vai orar no seu quarto? Eu subi a escadaria e fui. E dobrei o joelho ali naquele quarto e comecei. Aquilo não era oração, irmãos. Aquilo era o muro das lamentações. De repente eu escutei uma voz: leia o Salmo 46. Irmãos, eu abri os olhos e olhei para os lados, porque eu pensei que havia entrado alguém dentro daquela sala, daquele quarto, aliás. Mas eu peguei a Bíblia e li o versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nada aconteceu. Mas quando eu olhei para o versículo 10, o versículo 10 veio como um foguete, como uma lança, como uma bala, e penetrou na divisão da alma e do espírito. Sabe o que diz lá? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu fui renovado no Espírito Santo naquela ocasião, e eu fui crescendo. Eu me senti que eu estava enchendo aquele quarto, e o poder de Deus veio sobre a minha vida. Eu fui renovado em línguas estranhas. Eu falei: eu quero é mais a viver, porque a vitória chega, a vitória é nossa. Portanto, esta noite eu quero te dizer, em nome de Jesus, receba do Espírito de Deus esta renovação, e entenda que quem tem a última palavra é Deus. É Deus que tem a última palavra. Neemias não se intimidou pelo tamanho da tarefa. Neemias não deixou que as táticas do inimigo lhe abatessem. Neemias não deixou o triste estado de o povo impedi-lo, porque o povo estava nessa condição. Quantas vezes você está no púlpito, precisando que a igreja ore por você, mas a igreja está dizendo assim: ore por mim. E você levanta e vai lá, faça como Jó: Senhor, abençoe esses meus amigos. Mas foi na hora da oração que Deus muda a sorte de Jó.
Faça e cumpra o teu ministério cabalmente, e você verá que Deus está no controle da sua vida. Neemias não deixou que as palavras suaves do inimigo impedi-lo. Aqui tem a necessidade de você vigiar. Nem sempre esses de vozes mães, simpática. Por isso que eu tenho dito lá para os nossos obreiros, um dos dons que eu quero que vocês peçam, eu estou orientando, ajudando, dom de discernir os espíritos. Permita-me, querido pastor Isaías, de deixar esta palavra. Obreiro, peça dom de discernir os espíritos. Deus vai te mostrar segredos. Deus vai te mostrar. Creia nisso, nós somos pentecostais, assembleanos e cremos nos dons espirituais. Eu ainda creio que Jesus salva, cura e batiza no Espírito Santo e que dá dons espirituais para a sua igreja. E Neemias, por último, não deixou o sucesso do seu trabalho impedi-lo. Você quer permanecer firme aos pés do Senhor? A glória dele. A glória dele. A glória dele. Irmãos, eu estou assim, como é que nós dizemos aqui no Sudoeste? Eu estou cabreiro. Com uma expressão, eu não sei, irmão. Sinceramente, não sou acostumado com isso. Eu chego aqui no púlpito, irmão, eu fui lá pregar na congregação da Conchichina e Jesus batizou 233, salvou 38 e curou 19. Irmãos, olha, eu sou assembleano até o tutano, mas eu não vejo isso na Bíblia. Sempre é quase. Porque no reino espiritual, irmãos, só Deus sabe o que Ele está fazendo aqui, eu não sei. Você já pensou, amanhã eu estou no Facebook? Estive lá no ministério da Assembleia de Deus em Foz do Iguaçu com meu amigo Isaías Cardoso. E olha, quebrei tudo. Olha o manto aí. Irmãos, eu sou da velha guarda. Mas uma coisa eu quero dizer. Deixa Deus, só Deus sabe o que Ele está fazendo. Às vezes você está pregando num culto e não está acontecendo nada. E Deus está fazendo um tremendo de um trabalho. Porque na esfera espiritual, quem sabe disso é só o Espírito de Deus. É só o Senhor que sabe o que Ele opera. Como é que Ele fala. Nada de relatório, irmão, porque quem fez e quem faz é o Senhor, não é você nem eu. O sucesso e o progresso de um homem de Deus está sempre. A glória é tua, Jesus. A glória é tua. Não sobe para a tua cabeça, meu amigo, porque Deus não dá sua glória a ninguém. Está indo bem a congregação, meu irmão? Dá glória a Deus. A igreja fez o aniversário, você recebeu bastante pedido de oração, aqueles envelopinhos abençoados. Dá glória a Deus. Nunca pense, eita, depois que eu cheguei aqui eu estou fazendo. Não, irmão. Cada um tem uma parte na história. Só dá sequência. Porque você, por exemplo, deixa para lá. Glória a Deus. Deus abençoe, muito obrigado. Indo a Pucarana, meus irmãos, vocês já conhecem a nossa hospitalidade. Vocês levando o açúcar e o café, a água nós damos um jeito lá, porque a Sanepar está por lá também. Deus abençoe vocês na paz do Senhor. Nosso muito obrigado. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor.